Olá pessoal, um abraço a todos vocês. Vamos lá para mais um quadro analisando o contratado. Hoje, o Adson Piedade, 10 e faixa, vai analisar Alejandro, novo atacante do Esporte Clube Vitória, jogador que pertence ao Red Bull Bragantino. Fala Adson, um abraço amigo. Um abraço, Marcos. Um abraço, torcedor rubro-negro, dinâmicos, dinâmicas. Mais um quadro analisando. Agradecendo a Deus sempre por estarmos aqui, né? Para fazer essa análise. Dessa vez, Alejandro, né? Uma joia da base do Galo, que surgiu muito bem, que foi vendido ao Red Bull, né? Um time que é SAF hoje, então teve condições de pagar o Galo, não foi de graça, foi um valor substancial e que tem experiência na Série A. Desde o Galo ele já jogava a Série A do Brasileiro e assim continuou até aqui na carreira dele. Tá certo, Adson. É o seguinte, o Alejandro Barra Mansa Realino de Souza, de 24 anos, ele completou 24 anos no dia 12 de janeiro, inclusive, é um centroavante que ano passado pelo Red Bull Bragantino atuou em 33 partidas, marcou 8 gols e deu 3 assistências. É uma contratação que agrada ao analista Adson Piedade. Eu queria ouvir sua opinião, Adson, sobre isso. Só que antes eu peço para você do outro lado para deixar curtido a meta de 2.000 likes nesse vídeo aí, tá? Curte aí esse vídeo, se inscreva no canal quem não for inscrito e vamos ouvir a opinião do nosso querido Adson Piedade. Pois não, Adson? A gente fica assim, eu sei que eu entendi que o pedido de Caio Dantas veio partir do treinador e o Alejandro veio digamos assim, das pessoas que resolvem hoje no Vitória sobre contratação. E é um nome, por exemplo, que eu não traria o Caio Dantas, está aí no nosso analisando do Caio Dantas, né? Ainda que eu fosse o presidente e o treinador pedisse, tá? Eu não traria o jogador. E traria o Alejandro, é um cara que eu traria, que já tem, assim, para a minutagem que ele jogou na Série A, ele tem uma quantidade de gols boas, né? Ele tem uma boa média de gol na Série A, de gols na Série A. Diferente do Caio Dantas, que vai ser uma grande aposta, né? Um grande risco. Mas também o Alejandro para compor. Então, esse salário que foi designado ao Caio Dantas, eu colocaria mais algum dinheiro para trazer um 9 de mais porte, né? De sustentação mesmo, um 9 que pudesse trazer o Vitória, digamos assim, um equilíbrio de protagonismo técnico que esse time precisa, que parece que por enquanto vai ficar com o Oswaldo. Então, já de imediato, já digo que eu traria o jogador sim, primeiro do que o Caio Dantas, não traria o Caio Dantas, para esse sim, Alejandro ir jogando, né, e compor grupo, e depois, mais para frente, que eu sei que o Vitória talvez ainda traga mais um 9, traria sim um 9 de topo mesmo para o Vitória. Então, de imediato, eu já digo que foi uma boa contratação se a gente está pensando em elenco, não em protagonismo ainda. Quais são, assim, os pontos fortes, Adson Piedade, deste centroavante? E é obviamente que a galera gosta de comparação, né? Quando tá vindo um jogador, você poderia comparar ele com quem, por exemplo, também? Eu poderia comparar ele, apesar de guardar as proporções de altura, né, com o Roger, que passou aqui em 2009, né? Alejandro é um centroavante de área, né? Cuja maioria dos seus gols está lá nas estatísticas, a maioria dos seus gols são marcados de dentro da pequena área, ou próximo ali à pequena área. Na base do Galo, ele tinha até mais mobilidade, saía muito mais, jogava no meio espaço, no entre linhas, conseguia construir um pouco mais. Depois de adulto, assim, já de pegar corpo de profissional mesmo, ele ficou um pouco mais forte, né? Perdeu um pouco mais de mobilidade, apesar de ainda sair da área, tá? É um atleta que, apesar de não ser tão alto, tem uma boa percepção de ataque ao espaço, né? E de cabeçada, a bola aérea dele é muito boa. Talvez essa seja a sua melhor característica, tá? De atacar o espaço, né? Não é um 9 ali com jogada pessoal, arraste, talvez já foi na base, mas perdeu isso. Um cara que está muito mais cheinho assim, mas compensa muito com boa visão dos espaços, tá? É um cara que também tem isso. Tem outra característica boa dele também, a luta pelo alto ali na bola aérea, apesar de não ser alto, como eu falei, ele também briga muito com o zagueiro, tá? Uma outra que eu trago aqui é o pivô. É um cara que sabe preparar bem a bola para quem está vindo de frente.
né? O Alejandro sai preparar bem a bola. Eu peguei algumas coisas também aqui extracampo do Alejandro, né? Ele teve um episódio de indisciplina lá em São Paulo, jogando em São Paulo, e apresenta assim, a gente olhando, que ele tem alguma dificuldade de manter o peso ideal para jogar. Sabe que eu tenho essa impressão sobre ele também, Adson? Eu, quando vi o Alejandro no Barradão, no último treino aberto, eu percebi que ele estava um pouco acima. É claro que só sabe de fato quem tá lá, quem fez os testes, etc. Mas a gente não é burro nem cego, né, velho? Dá pra ver, né? Tem até aquele vídeo, eu vi pessoalmente, mas tem até aquele vídeo do Luan treinando, que viralizou. Pô, que má vontade do Luan e tal. Ele vem logo em seguida, então dá pra perceber um pouquinho também. Eu espero que realmente ele consiga aqui readquirir o mais rápido possível a boa forma física para ajudar. Por falar em ajudar, eu quero ouvir a sua média do Alejandro no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, ou seja, no primeiro trimestre. Como todo centroavante, e no Vitória não é diferente, o Vitória deve analisar isso para poder trazer um centroavante. Ele finaliza bem com a perna esquerda, bem com a perna direita, é bom na bola aérea, como eu falei, na cabeçada talvez sua melhor característica, mesmo não sendo tão alto. É um atacante que não é burro, sabe jogar, não é, exemplo, ele não recua para poder fazer aquela criação de jogada num nível altíssimo, mas sabe que precisa também, às vezes, abrir espaço para os meias, para os beiradas, e que acerta algumas bolas ali para fazer algumas conexões com o restante do time, mas não entrega naquele alto nível, por exemplo, que às vezes você recua no meio espaço ou no entre linhas, e as jogadas ficam travadas, impossibilitadas de você fazer uma tabela ou outra, e aí vai exigir de você aquela jogada pessoal que eu tanto cobro do 9, e que é raro, e quando tem esse 9 é caro, e o Vitória não tem condições ainda de disputar no mercado jogadores desse nível. Mas o Alejandro, para o Campeonato Baiano e para a Copa do Nordeste, sem dúvida, uma boa contratação eu faria, né? Contrataria para elenco, não para dizer assim, Alejandro e Caio Dantas é os 9 do Vitória da Série A. Podem até ser, podem até chegar e provar que são, mas agora, analisando antes, na teoria não, ainda não, mas para o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, uma nota 8 aí para o Alejandro, sem dúvida. E para o Campeonato Brasileiro, Adson, a Série A do Campeonato Brasileiro, qual é a média dele para você? Aí eu vou dar um 6 para Alejandro, porque é um cara que mantém uma média boa, assim, para nível do que ele joga na Série A, fazer 6, 5, 7 gols ali de média na Série A. Claro que no Galo parece que teve um ano que ele fez 13 ou 10, mas aí você pega a média dos últimos 5 anos, vai dar 6, 7, já entrega alguma coisa. Foi o que eu perguntei de Caio Dantas. Será que ele vai entregar 5 gols para a gente na Série A? Se ele entregar, já é alguma coisa para o nível que ele joga. Então, o Alejandro, ele já nesse nível aí, é uma nota 6 para ele, um pouquinho acima da média normal. Então, é um cara que pode ajudar o Vitória. Tá legal então, meu querido Adson Piedade. Obrigado a você do outro lado também. Deixa a curtida, não esqueça não de curtir o vídeo, de se inscrever se não for inscrito. Também é muito importante, tá? E caso você não tenha feito ainda, ative o sininho. Clica lá no sininho e ative as notificações. Adson Piedade, um abraço e suas considerações finais. Minhas considerações finais é dizer ao torcedor que o Vitória é um time modesto até o momento em termos de contratações, e volto a repetir, é um time modesto, mas não quer dizer que não vai dar certo. A gente torce que dê muito certo e que precisa só de mais alguns ajustes ali. E que esses ajustes o Vitória entenda que é melhor gastar um dinheiro de 3 peças e trazer uma só que resolva, do que trazer 3 peças e inchar mais ainda o elenco. Porque eu acho que para compor e para ser competitivo, eu acho que a gente já trouxe, tá bacana, e Alejandro é mais um desses, e a gente tem essas considerações finais nesse analisando. Então tá aí, pessoal, a análise do Alejandro, novo atacante do Esporte Clube Vitória. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.